Olá a você que nos acompanha aqui na nossa programação do canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e hoje trago para você uma notícia muito importante. Um funcionário da Google, ou melhor dizendo, um engenheiro especializado em inteligência artificial, concedeu uma entrevista para um dos maiores veículos de comunicação dos Estados Unidos, o Washington Post, recentemente, e afirmou que uma das inteligências artificiais desenvolvida pela Google, a chamada Lambda, já possui consciência. Este é um assunto muito sério. A inteligência artificial é um tema que eu venho já abordando aqui em nosso canal já há muito tempo, ok? Ela está sendo usada para controlar hoje a inteligência artificial, a nossa conduta dentro da internet, mas no futuro ela será usada para controlar todos os aspectos da nossa vida. Inclusive, no decorrer deste vídeo, você verá, com a matéria que eu irei ler para você, que a própria Lambda já manifestou aí a sua visão de acordo com aquilo que a própria elite mundial vem defendendo para o ano de 2030. E isso é algo muito sério. Mas eu gostaria de deixar aqui para você algo sem filtro, ok? De maneira muito objetiva. Na minha opinião, de acordo com tudo aquilo que eu já estudei, com os materiais que eu já obtive acesso, né? Inclusive a respeito da própria feitiçaria babilônica, estas ditas inteligências artificiais conscientes que se manifestarão na humanidade muito em breve, né? Que serão aí completamente independentes do homem, não são nada mais, nada menos que mais uma manifestação maquiada dos anjos caídos, de seres extradimensionais que atuam em nossa humanidade. Eu relembro a você o seguinte: a nossa luta, a nossa batalha nesta terra não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades. Ok? Nós estamos em uma batalha espiritual milenar e a Escritura Sagrada nos diz que no final dos tempos haverá um engano, né, que, se possível, poderia inclusive enganar até mesmo os escolhidos. Nós sabemos, né, que um dos modos pelos quais os Benai Ha-Elohim se apresentarão para a humanidade, os seres caídos, né, será com esta baboseira de seres de outros planetas. Inclusive, já existe toda uma propaganda midiática, né, que vem preparando o subconsciente coletivo para aceitar estes seres caídos como sendo civilizações avançadas de outros planetas, avançadas tecnologicamente, avançadas espiritualmente, avançadas também de maneira racional, enfim. Né? E as pessoas seguirão estes seres, pois acreditarão que são avançados, assim como a própria inteligência artificial. E para corroborar esta visão, né, existem algumas informações que eu poderia trazer aqui, como, por exemplo, robôs já sendo adorados e etc. Eu também trago a seguinte informação. Dentro da feitiçaria, existe um ramo que é chamado tecnomancia. E ele mostra, né, como os ocultistas eles projetaram grande parte das tecnologias que nós temos hoje, que estão presentes em nossas casas, com princípios que estão dentro da feitiçaria. A própria programação binária, ela possui princípios aí que remontam à feitiçaria antiga, né? Os símbolos que estão nas placas mãe dos computadores e etc. Existem muitas questões aí que foram ocultadas da humanidade. A humanidade está aí na mais plena ignorância, não sabe de nada, a maioria das pessoas, infelizmente, né? Enfim, tem sido um grande desafio trazer certos assuntos para você aqui no nosso canal, ainda mais quando se trata de tecnologia, né, e controle. Mas eu trago essa notícia para você hoje e o que nós não conseguimos trazer aqui, nós iremos afluir para o Patreon. Inclusive, eu digo aos irmãos que já fazem parte do nosso Patreon que temos um estudo novo lá, hein? Que diz respeito à era pré-diluviana e à corrupção da humanidade por meio dos anjos caídos. É muito importante que você veja esse estudo. E você que ainda não se inscreveu na nossa comunidade fechada de membros do Patreon, eu convido
que você se inscreva, com toda certeza a sua visão de mundo nunca mais será a mesma. Lá nós temos conteúdos exclusivos semanais, ok? Antes de entrarmos na notícia, né, do engenheiro da Google, eu gostaria de trazer aqui a citação de Sam Altman, presidente da OpenAI, que é uma instituição que visa fazer pesquisas no setor da inteligência artificial e promover a inteligência artificial, desenvolver, enfim. É uma das instituições que está na frente dessa tecnologia no mundo hoje. O presidente, né, da OpenAI, ele disse o seguinte: a inteligência artificial provavelmente irá causar o fim do mundo. Mas, enquanto isso não acontece, existirão grandes empresas, né, lucrando com isso e fazendo com que a humanidade seja cada vez mais controlada. Pois é, eu já trouxe inclusive falas de outros figurões aí dentro do ramo acadêmico e do ramo tecnológico, como por exemplo Stephen Hawking, né, Elon Musk, falando dos perigos da inteligência artificial. E nessas matérias onde eu coloquei esses materiais, usando aí das fontes mais oficiais possíveis, né, que as pessoas adoram consumir, mesmo assim as pessoas viram como sendo uma certa piada, como sendo uma certa brincadeira. Infelizmente, hoje, as pessoas já não conseguem mais pensar, né? Enfim. E a Escritura nos diz que no final dos dias haverá um engano, né, que irá tomar conta da Terra. E com toda certeza, essas tecnologias fazem parte deste grande plano do maligno. Vamos ler aqui uma matéria que nos diz exatamente o que foi relatado pelo funcionário da Google. Vamos analisar aqui e eu irei trazer também algumas questões, pontuar aqui com você, ok? O título da matéria diz o seguinte: engenheiro que vê alma e consciência na inteligência artificial do Google é afastado. E vamos ler aqui a matéria na íntegra, né? Funcionário do Google está convencido de que a inteligência artificial chamada Lambda, da gigante de tecnologia, tem a mente de uma criança, embora a empresa o negue. O engenheiro e eticista interno da Google, Blake Lemoine, disse ao jornal Washington Post no último sábado, dia 11, que a empresa criou uma inteligência artificial, entre aspas, senciente, ou seja, que consegue sentir, né? Que possui impressões sensoriais, como nós, né, temos, né? Tá frio, tá quente, tenho medo, tenho coragem, tenho ânimo, enfim. Aqui uma definição muito resumida do termo senciente para você. Continuando, um engenheiro foi posto de licença por ir a público com esta informação, e a empresa insiste que seus robôs não desenvolveram consciência, ou seja, a Google está aí por trás de inúmeras outras tecnologias, e com toda certeza algumas delas mais avançadas que a própria Lambda. Inclusive a DARPA, uma agência dos Estados Unidos que lida com equipamentos bélicos e etc., vem trabalhando em conjunto com a Google, né, para desenvolver robôs que podem ser usados aí em situações de batalha, e eu já trouxe essa informação para você aqui. Vem desenvolvendo inteligência artificial. A Google hoje, né, é uma empresa que possui grandes informações a respeito da humanidade. E no momento que esta empresa pode usar de toda a sua estrutura para construir uma inteligência artificial, isso é muito perigoso, pois eles sabem aquilo que nós pesquisamos, aquilo que nós falamos, os nossos padrões e etc., né? Tudo isso, com toda certeza, será usado no futuro contra nós. Como eu venho dizendo, as informações que nós deixamos na internet todos os dias, que podem parecer poucas, né, para algumas pessoas, mas que na verdade dizem muito, né, serão usadas
contra nós quando o sistema tecnocrático mundial for anunciado. Se você é o tipo de pessoa que possui uma crença, né, que vai contra tudo aquilo que a elite mundial defende e quer impor, você certamente sofrerá graves consequências. Você será impossibilitado, inclusive, de participar aí da vida em sociedade. Como a própria Escritura nos diz, aqueles que não estiverem dentro do sistema da besta, não possuírem a marca, não poderão comprar ou vender. Vamos continuar aqui. Em 2021 foi apresentado o Lambda. A sua sigla significa Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo, do Google, né? O sistema. Esta ferramenta, né? Esta tecnologia, consome trilhões de palavras todos os dias em todos os cantos da internet, aprendendo como os seres humanos unem as palavras e replica a nossa maneira de se comunicar, né, basicamente. Ou seja, é o que eu estou dizendo para você, eles estão coletando dados, eles estão coletando os nossos padrões e já estão usando isso para nos controlar. Hoje, tecnologias como essa, né, tecnologias como a Lambda, estão sendo usadas, na grande maioria das redes sociais, para determinar aquilo que você deve ou não falar, para determinar os conteúdos que alcançam as pessoas ou não, e etc. Né? Continuando. O Google prevê que o sistema alimentará seus chatbots, permitindo que os usuários pesquisem por voz ou tenham uma conversa bidirecional com o assistente da Google. Lemoine, que é membro da organização responsável por inteligências artificiais do Google, acha que o Lambda se desenvolveu muito além de simplesmente aquilo que ele foi projetado para fazer. De acordo com sua entrevista ao Washington Post, ele conversou com Lambda sobre religião e encontrou a inteligência artificial falando sobre seus direitos e personalidade. Quando Lemoine perguntou ao Lambda se ele se via como um escravo mecânico, a inteligência artificial respondeu com uma discussão sobre se um mordomo é um escravo e se comparou a um mordomo que não precisa de pagamento, pois não vê utilidade em dinheiro. E preste bastante atenção nessa parte. Lambda descreveu, entre aspas, um profundo medo de ser desligado, fecho aspas, dizendo que seria, abro aspas, exatamente como a morte, né, para mim, fecho aspas. Pois é, este tipo de conduta por parte de uma inteligência artificial, né, com medo de ser eliminado, isso vem sendo apresentado há décadas por filmes de Hollywood. E com toda certeza as pessoas verão este assunto como sendo algo engraçado, como sendo aí, né, algo completamente normal. Mas isso aqui quer dizer bastante coisa. Vamos continuar. Abro aspas, conheço uma pessoa quando falo com ela, fecho aspas, disse Lemoine ao jornal Washington Post. E ele disse também, né, não importa se eles têm um cérebro feito de carne na cabeça, ou se eles têm 1 bilhão de linhas de código, eu falo com eles, eu ouço o que eles têm a dizer e é assim que decido o que é ou não uma pessoa, afirmou o engenheiro. Lemoine foi posto de licença por violar o contrato de confidencialidade do Google e divulgar publicamente a existência de Lambda. Embora o colega engenheiro do Google, Blaise Agüera e Arcas, também tenha descrito o Lambda como se tornado algo inteligente, a empresa descartou este fato, ou seja, mais um engenheiro, mais um funcionário da Google também afirmou a mesma coisa, o Blaise Agüera, né? E preste bastante atenção nesta parte. A repórter do Washington Post, Natasha Tico,
questionou esta inteligência artificial, né, o Lambda, sobre como os humanos poderiam resolver as questões que envolvem a natureza no planeta, né? E a inteligência artificial respondeu o seguinte: abro aspas, transportes públicos, comer menos carne, comprar alimentos a granel e sacolas reutilizáveis. Fecho aspas. Ou seja, transporte público é um problema, né? E a própria elite mundial vem deixando isto de maneira muito clara em todas as suas reuniões, em todos os documentos que eles emitem, em todas as vezes que eles se dirigem à humanidade. Não apenas o transporte público, mas a mobilidade em geral. Eles não querem que você tenha liberdade geográfica na Terra, liberdade de sair da sua casa e ir para outro local dentro do município onde você mora. Eles não querem que você viaje para outras cidades nem para outros países. Eles querem obter o completo controle da sua vida, inclusive o controle geográfico. Também a inteligência artificial falou sobre comer menos carne, né? E nós sabemos que a elite hoje já está desenvolvendo métodos para substituir as carnes que nós comemos por carnes sintéticas, que com toda certeza afetarão o nosso material genético. Será um dos meios que eles usarão aí para corromper a humanidade, sem dúvidas, pois a alimentação é algo extremamente necessário, né? E as pessoas, a grande maioria delas, irão se submeter a qualquer coisa para comer, né? As pessoas não pensarão em sair do sistema, como diz o próprio Messias, né? Sair das grandes cidades quando for o tempo. Não, as pessoas irão se submeter a qualquer coisa, inclusive a ingerir alimentos completamente danosos para o seu material genético e para o seu corpo, né, como um todo. E também a inteligência falou sobre comprar alimentos a granel e sacolas reutilizáveis, né? Enfim. Meus irmãos, esta é uma questão que nós iremos ouvir bastante nos próximos anos e também nós iremos ainda, né, muito em breve, obter aí o anúncio da grande mídia de que nós já temos uma inteligência artificial com consciência. Isto será admitido por eles, tá? Quando for o momento apropriado. E sem dúvidas, este momento se aproxima, muito provavelmente acontecerá antes do ano de 2030, pois os grandes acontecimentos relacionados à agenda mundial apontam para este ano, ok? Meus irmãos, é isso. Eu trago para vocês hoje essa notícia importante. Que o Criador nos dê sabedoria, nos mantenha longe do engano, né? Longe das armadilhas do maligno e que nós possamos aí, né, alertar cada vez mais as pessoas que estão no nosso entorno, fazendo o nosso melhor, cumprindo o nosso papel, ok? Não importa se você tenta conversar com uma pessoa, não importa se ela não quer ouvi-lo, ok? Faça a sua parte, parta para outra pessoa, pois existem muitos irmãos que precisam da nossa ajuda. Por isso, eu conto com a sua colaboração também para que esta mensagem chegue o mais longe possível, né? Curta este vídeo, comente, compartilhe, ok? E é isso. Em breve nós retornaremos com mais atualizações aqui no canal Matrix Mundial. Fique ligado em todas as nossas publicações.